Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, estamos aí mais uma vez buscando falar alguma coisa importante, alguma coisa relevante, algo que seja útil para quem estiver aí do outro lado, assistindo, ouvindo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pequeno pedido, que vocês me sigam no Instagram. Todos esses anos eu nunca fui de falar nada a respeito do Instagram, do Facebook, de vez em quando até comento, mas nunca dei tanta relevância para essas redes sociais, me concentrando sempre no YouTube, né? E devido a algumas mudanças aí, com relação à política do YouTube, eu achei interessante começar a dar mais importância, principalmente para o Instagram, que pelo menos é assim que parece que está sendo, né? Todo mundo prefere usar o Instagram e eu vou passar a usar, gravar algumas coisas lá e postar por lá. Então, para quem estiver interessado, é @dioroboro. Eu vou escrever nos comentários, não nos comentários, vou escrever, vou deixar fixado ali, me fugiu a palavra agora. E você pode achar então @dioroboro, Instagram, para encontrar algumas coisas talvez diferentes ou uma renovação de tudo aquilo que foi feito aí ao longo desses quase 7 anos de trabalho aqui no YouTube. E como eu tenho dito já, falei nos últimos vídeos, é preciso voltar ao básico. Então eu percebo que não adianta seguir muito longe, não adianta eu buscar aprofundar muitos assuntos, porque eu vejo que a maioria das pessoas ainda não saiu do básico, que é o entendimento dos seus próprios condicionamentos. E uma questão bastante básica nesse sentido, que eu tenho batido bastante nessa tecla, é a seguinte, que é a da comunicação, que quando a gente ouve algo, a gente compara automaticamente, digamos assim, até naturalmente, a gente compara com o que já tem dentro do nosso acervo de conhecimento. Então, é nesse sentido que os mestres falam que o conhecimento atrapalha, um conhecimento mal direcionado. Não é que a gente não deva ter conhecimento, não deva buscar o conhecimento, não é isso. Mas buscar o autoconhecimento acima de tudo para saber quando a nossa mente condicionada, quando a nossa programação está interferindo naquilo que está chegando até nós. Então o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes uma frase dita por um mestre, por exemplo, um dos grandes mestres aí que já pisaram nessa terra, uma grande máxima dita por eles, o que as pessoas comentam, né, nos comentários das redes sociais, eu vejo que a pessoa não consegue compreender, ela analisa superficialmente, digamos assim, em níveis de camada, para me fazer entender que algumas pessoas analisam na primeira camada, outros vão até a segunda, outras vão até a terceira. Talvez vocês tenham visto aí minha tatuagem. Ela tem a ver com o símbolo Ouroboro e um punhal cigano, representando a inteligência, a perspicácia, a sabedoria, né? E Ouroboro representando essa busca eterna pelo autoconhecimento, a renovação, destruição do ser não, do eu, né? Do ego, em busca do ser, e a renovação, destruição e renovação, renascimento dos universos, das dimensões, enfim, tudo na existência se trata de renovação. Nada se perde e tudo se transforma. E é necessário, né, repetir pontos básicos por causa desses condicionamentos. Então, o que a gente fala muitas vezes não é bem compreendido, e a pior coisa que pode acontecer, que eu tenho percebido, é o seguinte: não é quando a gente tem dúvida, puxa, o que esse cara quis dizer com isso? Não é nesse ponto, porque esse tipo de questionamento ele é bom fazer,
que às vezes a gente realmente não entende. Mas o que eu tenho visto, o que mais impede o crescimento das pessoas e é o que mais impera também na nossa forma de pensar é a afirmação. Então, quando as pessoas respondem com uma afirmação, então às vezes a gente lê um texto curtinho, né, maravilhoso, e a gente afirma algo logo em seguida que infelizmente não era o que o texto queria dizer. Então essa forma de compreender a vida, que pode-se dizer que é com uma conclusão, sobretudo a gente tem uma conclusão, a gente foi ensinado dessa forma, a buscar uma conclusão, né? A buscar bom, se foi dito isso, mais isso, então é igual a isso. E não é assim que funciona, a realidade não funciona assim. A realidade não conclui. É isso que representa o símbolo Ouroboro, que eu acabei de mostrar aqui na minha tatuagem, no antebraço. O símbolo Ouroboro, ele representa a renovação e a transformação constante e eterna de tudo e de todos, não é verdade? Então, isso impede que a gente compreenda coisas simples, como quando alguém fala o que é a Matrix, né? O que é essa coisa, né, abstrata que penetra a gente, né, está dentro da gente, está no nosso DNA, permeia a nossa existência. E quando isso é uma coisa muito simples, são os nossos condicionamentos. Eu tenho batido nessa tecla e isso é urgente que se faça compreender, né? Eu posso pegar uma palavra como exemplo, eu já não lembro se da outra vez eu usei ela. Não importa se eu for repetitivo, me perdoem, mas tem que ser, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então, a palavra espiritualidade. Muitas pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe o que significa isso, até porque se usa espiritualidade em dois sentidos, né? A gente fala espiritualidade quando a gente quer falar do outro plano. Então, do plano aonde vivem os espíritos, aonde existem os guias, aonde existem os obsessores, aonde existem os mentores espirituais e tal. Então, a espiritualidade é um lugar na nossa forma de expressão humana, né? A segunda forma, que é a forma real, né? É a nossa busca interior, né? É o crescimento espiritual, a busca pelo ser, que a gente pode chamar também de espírito, a busca pela consciência, né? Consciência tem sido chamada de espírito ao longo das eras, então espírito e consciência são a mesma coisa. E isso acaba confundindo. Então é bom frisar, né, que às vezes a gente fala espiritualidade no sentido de outro plano, seria o plano astral, digamos assim, a gente chama de espiritualidade, ou quando a gente quer falar dos seres superiores, ou dos seres que dirigem os nossos caminhos, que ajudam, né? Então a gente fala a espiritualidade me fez isso, a espiritualidade me disse isso, né? A espiritualidade me fez aquilo. Então esse é um sentido. E o outro sentido, que é o sentido verdadeiro, que é o sentido mais abrangente no caso, é o caminho espiritual. E um tempo atrás eu entendi também a importância de uma separação, de mais uma separação nesse sentido. E quero voltar nesse assunto, que é a questão dos ismos, né? ISMO, ismo. Ismo representa ideologia. E a ideologia pertence ao mundo das ideias. A ideologia pertence ao mundo dos condicionamentos. A ideologia pertence à Matrix. A ideologia, ela pertence ao sistema onde nós vivemos, né? Cultura, enfim. Então, a ideologia, ela está dentro do campo do conhecido, né? Do campo da mente condicionada, né? Coletiva. Então, também se fala em espiritualismo. Eu não uso essa palavra, né? Muitas pessoas gostam de se dizer, eu não tenho nada contra, eu só estou tentando esclarecer um pouquinho mais. É disso que se trata aqui. Não é falar contra nem nada, contra nada. Contra nada, né? É isso que eu quis dizer.
Então, espiritualismo faz parte, essa expressão, né, faz parte do mundo das ideias, faz parte do mundo condicionado, quando a gente fala em espiritualismo. Então muitas pessoas gostam de bater no peito e dizer eu sou espiritualista, né? Quando no fundo isso é apenas semântica, né? Quando no fundo muitas dessas pessoas estão querendo dizer que são espirituais. Eu sou espiritual. É isso que ela está querendo dizer. Eu sou um buscador da espiritualidade. Mas uma grande maioria quer realmente dizer que pertence a uma ideologia, a um conceito humano chamado espiritualismo, perdão. Né? Então, quando a gente fala em espiritualismo, nós estamos falando numa ideologia humana. Assim como o capitalismo, assim como o comunismo e tantos outros ismos que existem por aí. Né? Eu não sou muito fã da palavra xamanismo, e se alguém tiver uma alternativa, por favor, sugira. Né? Eu até já tenho pensado na hipótese de falar em xamânico, porque quando a gente fala xamanismo, a gente está falando nessa expressão da espiritualidade, nessa expressão de autoconhecimento, nessa expressão humana de conexão com Deus, né, com o ser. A gente está transformando ela numa ideologia, num conceito humano. Claro que a pessoa que está falando, ela sabe o que ela está dizendo. Né? Se ela, ou alguns não sabem, nem têm consciência disso, né? Quem sabe eu estou trazendo isso à luz, talvez pela primeira vez, não sei se alguém já tocou nesse assunto. Mas é importante também. Então, uma palavra, a palavra xamanismo também não me agrada muito por causa disso, né? Mas eu não sou preso às palavras, eu estou trazendo aqui, né, uma reflexão, mais nada. Então, como eu não sou preso à palavra, eu continuo usando o xamanismo sempre com consciência do quanto ela me desagrada. Né? Então eu prefiro aos pouquinhos eu estou lembrando de usar a palavra xamânico. Né? É uma expressão espiritual, o xamânico, vou usar aqui, né, dessa forma. O xamânico é uma expressão espiritual, é a mais antiga expressão espiritual que a humanidade usou, digamos assim. Já tem de 40 a 60 mil anos que é dessa forma que o homem se expressa, né? O caminho que o homem encontrou é o caminho da natureza, né? Através dos elementos da natureza, através de tudo que é natural, através do universo natural, digamos assim, que o homem encontrou para se conectar com Deus. Né? E então não é errado se dizer que é a mais antiga religião no sentido de religação, que é outra palavra também que confunde, né? Então, quando eu falo religião, as pessoas entendem instituição religiosa, uma forma de culto, uma forma instituída, cheia de dogmas e tal. O universo xamânico não é isso. O universo xamânico não trabalha com dogmas, não trabalha com esse tipo de conceito, né? O universo xamânico ele é muito mais intuitivo, ele é personalizado, inclusive, porque as pessoas expressam ele de uma forma muito íntima, muito interior. Então, no sentido de religação com Deus, é que pode se falar que a expressão espiritual, né, essa forma do homem se expressar com o divino, é a mais antiga religião, nesse sentido. Mas nunca foi uma instituição. Enfim, eu estava falando, eu dei uma volta, né? Falando dessa coisa do xamanismo, do xamânico, e sugerindo, né, uma reflexão aí para quem gosta, que possa também, quem sabe, aprofundar um pouco nesse assunto, sugerir algumas ideias de alguma outra forma de expressar esse nome, né, da nossa linguagem. Né? E talvez não seja tão importante,
Então, mas o importante é saber que o ismo, ele significa, ele transmite a ideia ele transmite uma ideia, né? Ele transmite uma ideologia. E nós sabemos que as ideologias, as ideias pertencem ao campo da mente, ao campo do conhecido, ao campo do sistema, dos condicionamentos, da cultura, que é tudo a mesma coisa, né? Eu estou falando palavras diferentes só para vocês conseguirem acompanhar meu raciocínio, mas é tudo a mesma coisa. O que não é a mesma coisa, então, é espiritualidade. E outro dia chegou até mim, tem muita confusão, né? A gente vê muito nas redes sociais, muita confusão realmente. Então alguém sugeriu em algum lugar lá, um grupo que estava sendo criado, perguntou se o grupo preferia estudar autoconhecimento ou espiritualidade. Olha só, percebam a profundidade disso. Então, queremos estudar autoconhecimento ou queremos estudar espiritualidade, como se fossem duas coisas diferentes. E aqui é um caso desse que eu estava falando. A pessoa que escreveu, ela estava se referindo ao seguinte: queremos estudar autoconhecimento ou espiritualidade no sentido de o outro plano. Porque autoconhecimento e espiritualidade são a mesma coisa. O buscador sabe disso. Você que é buscador sabe disso. Que buscar a espiritualidade é buscar a si mesmo, em primeiro lugar. Conhecer a si mesmo, em primeiro lugar. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quer dizer, conhece-te a ti mesmo em primeiro lugar e todo o resto vem de presente, de bônus. Então, espiritualidade e autoconhecimento são a mesmíssima coisa. Mas estejamos sempre atentos quando a pessoa está usando essa palavra espiritualidade no sentido de o outro plano, o plano místico, o plano onde vivem os espíritos, onde vivem as almas e assim por diante. É importantíssimo a gente ter essa clareza de pensamento, porque nós estamos inseridos num universo, num mar de lama de palavras. Nós nos enredamos a tal ponto na história da humanidade e chegando aos dias atuais, nós nos enredamos nas palavras a tal ponto que a gente não consegue se entender mais, não conseguimos nos entender uns aos outros com aquilo que a gente está querendo dizer, com aquilo que a gente está querendo expressar. Então, bem-aventurado aquele que transcende as palavras. O único caminho para isso é realmente a meditação. Outra palavra que se tornou confusa, porque foi associado com uma série de rituais, enfim, uma série de coisas totalmente erradas, entre aspas. Eu uso essa palavra aqui também categoricamente, porque eu já disse que certo e errado não existe. O que existe é o certo ou errado no sentido de onde eu quero chegar. Então, aqueles que querem chegar, que querem aprofundar, né? Chegar é uma expressão errada também, porque a gente não chega em lugar nenhum, né? Mas aqueles que querem aprofundar em si mesmos, aprofundar na espiritualidade, precisam aprender o que é meditação. Nós podemos nos tornar meditativos. Não é aprender a meditar. E não é meditar. É tornar-se meditativos. Tornar-nos meditativos. O que significa isso? A meditação é a autoconsciência. A meditação é a consciência, eu estar consciente de mim mesmo o tempo todo ou a maior parte de tempo que eu conseguir. Porque às vezes fica difícil, né? É quando a gente sai da gente mesmo, maneira de falar, né? Às vezes se torna difícil. Então, meditar, tornar-se meditativo é estar autoconsciente a maior parte do tempo possível. Então, isso é meditar. Então, o único caminho para o verdadeiro autoconhecimento e para a verdadeira espiritualidade, ou seja, autoconhecimento e espiritualidade colocados como a mesma coisa, é através da meditação, ou seja, tornar-se alguém meditativo. E aí a gente vai
conseguindo finalmente compreender em profundidade a simplicidade daquilo que os grandes mestres tentaram ensinar. E eu digo uma coisa, né, eu assisto alguns vídeos, né, relativamente, às vezes mais, às vezes menos, mas relativamente bastante, e acompanho alguns perfis, algumas páginas nas redes sociais, e eu vejo uma grande confusão de pessoas misturando seus egos, misturando seu conhecimento, misturando suas crenças, misturando seus gostos pessoais, e infelizmente um monte de gente seguindo atrás, né? Outro dia alguém até chegou até mim, alguém que ridicularizava, alguém entre aspas espiritualizado, né? Alguém que falava da inutilidade do perdão, né? E sendo que perdão é uma coisa muito profunda, não é a palavra perdão, não é isso, não se trata de perdoar. Então a pessoa fazia uma confusão com essa palavra, dizendo que não se deve perdoar o outro, porque se o outro nos machucou, a gente tem que usar a lei de talião, a gente tem que revidar, a gente tem que se vingar, né? Eu fiquei muito surpreso. Era na verdade um desabafo, então isso é um risco muito grande que a gente corre com a tal, entre aspas, espiritualização, porque uma vez que eu me considero espiritualizado, eu posso falar tudo que eu tenho vontade. Pode, lógico, né? Mas nem tudo vai ser verdade, nem tudo vai ser verdadeiro. Então o que está acontecendo é que tem muitos cegos tentando guiar nós outros cegos. E é triste verificar isso, né? Então, o que falta? O que falta é realmente o autoconhecimento, porque com o autoconhecimento, com a transcendência da forma, com a transcendência do mundo das formas, né? Que a palavra pertence ao mundo das formas. Então, quando a gente consegue sair do mundo das formas e ir para a essência das coisas, então a gente consegue ter uma noção sem interferência externa, mas ainda com bastante interferência interna. E essa interferência interna, que vem dos condicionamentos, que vem da nossa própria programação, afinal, quem sou eu? Quem é você? Nós somos um aglomerado um amálgama, para quem preferir essa palavra, nós somos um amálgama, um aglomerado de palavras, opiniões, sugestões, fantasias, sonhos, ilusões, crenças. Isso é o que nós somos. Historicamente falando, é isso, pura e simplesmente, que nós somos. Um aglomerado de formas. Um aglomerado de palavras, né? E uma confusão só. Mas, quando a gente transcende um pouquinho que seja tudo isso, a gente percebe que nós não somos isso. Isso é só a casca. Um nome que a minha família resolveu me dar, né? Meus pais resolveram me dar um nome quando eu nasci. E eu me identifico com esse nome pelo resto da minha vida. E a gente já nasce com um modelo de mundo pronto. No nosso contexto de nascimento, já está tudo pronto. Então, a gente recebe o material, né, que as religiões impuseram, enfim, que a cultura, que a Matrix vigente nos lega. Então a gente já nasce com o bolo pronto. E a gente passa comendo aquele bolo a vida inteira, achando que é o único bolo que existe. Felizes são aqueles que transcendem e conseguem enxergar outros bolos, outras receitas, experimentar outros bolos, experimentar outras receitas, falhando, acertando,
felizes daqueles, bem-aventurados aqueles que transcendem esse bolo pronto que a gente recebe. Essas pessoas são mal vistas no geral, porque a maioria das pessoas aprendeu que o bolo era um só. Mas como assim que você foi experimentar outro bolo? E aí, ficou legal até ficou legal essa comparação do bolo aí. E aí o que que acontece? A gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Quem nasce na ilha e nunca sai na ilha, não sabe o que é uma ilha, ele só repete palavras. Eu vivo numa ilha, mas ele não sabe o que é uma ilha. Até podem dizer para ele, uma ilha é um pedaço de terra perdido no meio da água, né? Beleza, ele vai saber que vai repetir as palavras. Bom, uma ilha é um pedaço de terra perdido no meio da água. Agora, para saber o que é isso, ele precisa sair da ilha, ver ela de longe, de preferência ver ela de cima para baixo. Aí ele vai realmente ter conhecido o sentido de ilha. Tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando aí as metáforas, porque é interessante mesmo isso aí. E a maioria das pessoas não sai de si mesmas, ou não entram. Sair de si mesmas aqui é apenas semântica, né? Que na verdade é entrar em si mesmo para ver uma outra realidade, né? Uma realidade que está fora, que está além dessa que nos foi legada. Então, tudo bem que eu vou, para me comunicar no mundo, eu vou usar o nome que me deram, beleza? Ou até em alguns lugares eu posso trocar de nome, usar outro nome, mas eu vou ter que usar um nome até o fim, porque é assim que as coisas funcionam aqui, mas aqui nesse plano. Mas isso não quer dizer que eu precise me identificar. Então, o sistema vigente diz, você tem que, numa determinada idade, você tem que, aliás, isso está se tornando cada vez mais rápido, né? As crianças já estão indo para a escola com 3 anos, 2 anos, é uma coisa de louco isso aí. Escola, né? Apenas para se tornar mais uma peça do sistema vigente, mais farinha para o bolo. Não é nada mais do que isso. Nós não somos educados de forma alguma, né? E aí quando surge um mestre que ensina o caminho, digamos assim, né, para uma transformação, para a pessoa realmente se conhecer, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Sócrates, né? Os mestres geralmente são mortos, são ridicularizados e difamados, né? E eu acabei não terminando o que eu queria dizer antes. Agora eu falei dos mestres de novo e lembrei o que eu queria dizer. Nessa confusão toda que está aí nas redes sociais e tal, eu quero reiterar o que eu disse num outro vídeo, que tudo que precisava ser dito já foi dito por esses grandes mestres que pisaram no solo dessa amada terra, dessa amada Gaia, dessa amada Pachamama. Tudo que precisava ser dito já foi dito. Eu mesmo me questionei várias vezes por que eu voltaria diante da câmerazinha aí do celular para falar algumas coisas, sendo que pessoas muito melhores do que eu, muito mais capazes e que transcenderam muito além do que eu transcendi, do tantinho que eu transcendi, essas pessoas já disseram tudo que precisava ser dito. Mas eu percebi que cada um tem o seu tantinho para fazer nesse mundo, então esse é meu tantinho, vir de vez em quando tentar explicar um pouco daquilo que os mestres tentaram dizer e não foram compreendidos, como uma pessoa normal. Porque eu digo assim, muitas vezes, aí o que acontece? A mídia sempre foi assim, mesmo antes da existência da palavra mídia, mesmo antes da existência dos meios de comunicação modernos, sempre foi assim. A mídia toma para si, que é o sistema no caso, né? Que é a Matrix toma para si tudo aquilo que
foi colocado de bom por esses grandes mestres, e a mídia inverte tudo, a mídia distorce tudo. Esse é o papel da Matrix. E é importante daí de vez em quando ter uma formiguinha aqui, uma formiguinha ali, tentando destrinchar toda essa confusão aí que a mídia, né, a propaganda não é nenhuma novidade. A gente pode dizer assim que muitos historiadores atribuem a criação da propaganda à religião católica, né, lá no século IV, o século V no caso. Mas na verdade é muito mais antiga. A propaganda sempre foi uma arma usada, inclusive no Egito Antigo, mais ou menos aí em torno de 8 a 10 mil anos. O Egito, porque está mais perto aí, a gente ouve falar bastante, mas as civilizações são mais antigas ainda do que isso. Sempre se fez uso da propaganda, principalmente através da religião instituída, né? Aqui eu estou usando de propósito para você entender a diferenciação que eu estou fazendo, né? A religião instituída pelo governo, no caso, tanto lá nas civilizações da Mesopotâmia, né, as mais antigas, conhecidas, como no Egito Antigo, a religião sempre trabalhou a serviço do Estado, a serviço dos governos, para propagar ideias sobre como o mundo deve funcionar. Em cada época sempre foi assim, mas o motivo sempre foi o mesmo, né? Conseguir a obediência, seja pelo medo, seja pela crença, conseguir a obediência das pessoas para que elas sirvam a um propósito maior, no caso, no sentido de enriquecer poucos, né, e empobrecer muitos, e ter a mão de obra qualificada para isso, para fazer o sistema funcionar. A gente está aí inserido nesse sistema, inserido na Matrix. Podemos sair sim, mas da Matrix só se sai através do autoconhecimento, só se sai através da mente. Então, a única maneira, não adianta lutar, não adianta criar uma nova ideologia, como nós vimos aí com a ideologia do comunismo, o que para mim foi uma grande balela. O comunismo é uma criação do capitalismo, nada mais, né? Foi criado aí uma ideia de demônio, mais uma vez é a propaganda, né? Foi criada uma ideia de demônio, foi demonizado, então o sistema comunista foi mostrado para o mundo como não funciona, para que o capitalismo saia disso glorioso. Estou falando isso de forma superficial, né? Me perdoem as pessoas que gostariam de aprofundar esse assunto, não é o tema agora, mas é assim que funcionam as ideologias, né? Elas nos levam a pensar de determinada maneira, nos condicionando, nos doutrinando. Então, o objetivo principal das ideologias é a doutrinação, é levar as pessoas a pensarem de um modo parecido, se não igual. E aí os poucos que conseguem sair disso, ou seja, sair da Matrix, quer dizer, sair da mente. Quando a gente fala em sair da Matrix, não é ir morar no mato, é não precisar mais depender, ou depender o mínimo possível daquilo que todo mundo acha que depende. Poxa, eu conheço gente que precisa de um lanche do McDonald's, do Starbucks, ou me fugiu até, porque eu nem faço questão de saber tanta coisa a respeito disso aí, mas eu conheço pessoalmente pessoas que necessitam pedir comida pelo iFood todo santo dia, todas as noites, né? E tal, conheço pessoalmente, sim. E eu fico até um tanto chocado com isso, né? Que precisam da sua Coca-Cola e não fazem questão mesmo de mudar nada disso, né? Então a gente tem um caminho longo pela frente. Todos nós aí que estamos despertando dessa Matrix doida, a gente tem um longo caminho também, simplesmente mostrando. A gente não tem que converter ninguém, a gente precisa principalmente, primeiramente, transformar a nós mesmos, perceber por nós mesmos, e não é porque esse ou aquele, não é porque o Dinei ou aquele outro está falando,
é porque eu descobri em mim mesmo que realmente eu não preciso fazer parte desse sistema. É por revolução? Não é. A gente já viu tantas revoluções nesse mundo e já percebemos que não é esse o caminho. O caminho é a transformação interior. É que nem um jogo de dominó. Um vai impulsionando o outro. Pelo convencimento? Não. Eu não estou aqui tentando convencer ninguém de nada. Simplesmente estou repassando, estou compartilhando o meu eu. Toda vez que eu venho diante do vídeo, eu estou compartilhando o meu eu, o eu sou, com outras pessoas. Simples assim. Então, não precisa de grandes gestos, não precisa novas ideologias, nem existe isso, novas ideologias, porque as ideologias são velhas. Essa história do capitalismo, dizer que o capitalismo é uma coisa moderna, o mundo sempre foi capitalista, né? E o comunismo ele só veio mesmo para dar mais força ainda para o capitalismo, como uma grande farsa de regime ideológico, né? E até para mascarar também tudo aquilo que o capitalismo é. Estou falando mal do capitalismo, gente? Não estou. Existem maneiras mais humanas, mais espirituais de se lidar com o dinheiro. Sou contra o dinheiro? De forma alguma. Dinheiro é energia, dinheiro nada mais é do que uma forma de energia onde nós podemos nos relacionar com esse mundo. O dinheiro é muito bem-vindo e que ele possa ser recebido em abundância por todos nós. Aí entra a outra questão. E por que ele não chega até todos nós? É profundo. Espero que essas minhas palavras não sejam analisadas com a superficialidade da mente, das ideias, dos conceitos, né, com os condicionamentos trazidos ao longo das eras. Espero tocar o coração de algumas pessoas com profundidade, não com superficialidade. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre.